Salve, salve! Começamos aqui mais um De Tudo Um Pouco e começamos aqui abençoando você, a sua casa e a sua família. E eu quero te dizer, você tem uma promessa. Você tem uma promessa? Alguém te fez um juramento? Deus te fez um juramento? Deus te fez uma promessa? E aí? O que você está fazendo dessa promessa? Você está velando para que se cumpra? Você está contribuindo aí, fazendo, se movendo para que se cumpra? Temos que pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem desejos em Deus, tem muita gente que tem vontades em Deus, mas coloca tudo isso na conta de Deus como se fosse promessa de Deus, porque aconteceu com alguém, aconteceu com um amigo, aconteceu com um vizinho, acha que é para ele. Nem sempre é assim. As promessas de Deus, elas se dividem em duas, né? Tem aquelas condicionais, aquelas que, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, dizem que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se atentamente. Tá vendo? Tem uma condicional para que ela se cumpra. Tem muita gente vivendo as promessas condicionais de Deus como se elas fossem incondicionais. Sabe quando em Tessalonicenses fala que ele voltaria, que nós encontraríamos com ele nos ares? Isso não depende da gente, depende dele. Então, se ele prometeu, ele virá nos buscar e isso certamente é incondicional, não depende da gente, porque ele vai cumprir. Agora, e quando você pensa sobre as promessas que você tem, daquelas que são condicionais e daquelas que dependem também da sua parte. Olha só o texto de Josué, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos atrás, desde que o Senhor falara esta palavra a Moisés, quando Israel estava no deserto, e já agora sou de 85 anos. Aqui nós vamos ver que Calebe, sabe o que significa? Calebe significa capaz. Calebe aqui, ele chegou a Josué, depois que o povo já tinha tomado a terra, e falou: olha, você se lembra da promessa? Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. 45 anos se passaram. Eu ainda estou disposto a lutar pelo que for preciso para que eu e os meus irmãos tomemos posse da herança. Mas ele aqui lembrou de algumas coisas. Que a promessa que nós temos, o tamanho dela, vai ser proporcional à lembrança que nós temos dela. O que faz, por exemplo, um casamento? O casamento, nós temos essa aliança que todo mundo olha na mão esquerda e vê um anel de ouro, já sabe, é casado. Ou seja, este anel é só um memorial, ele nos traz a lembrança, os votos que nós fizemos lá atrás. Daqui a alguns dias eu completo 20 anos que eu porto esse anel aqui na minha mão esquerda. Ou seja, 20 anos que ele me lembra das promessas que eu fiz a Aline, minha esposa, e eu sei que ela também fez promessas a mim, e nós devemos velar para cumprir. Então, se Deus fez uma promessa para você, você tem lembrado? Você lembrou quando foi? Você se lembra como aconteceu? Como que você alimenta essa lembrança? Como que você alimenta esse memorial? Você anda com pessoas que também têm promessas ou você anda com pessoas que esqueceram das promessas ou que não têm promessas? Porque quem não tem promessa, certamente não vai ter o que conquistar. Quem não tem promessa, certamente vai caminhar aí de forma solta. Mas nós não, nós somos diligentes e por isso que nós vamos considerar o tamanho da lembrança da promessa que nós temos. Outra coisa, aqui Calebe, ele se renova dia a dia para a conquista dessa promessa, para se estabelecer ali apto para receber a promessa, quando ele lembra da sua perseverança.
Ele disse que aqui o que o credenciou também a tomar posse da terra prometida foi que, enquanto os irmãos, eles se dispersaram, se desesperaram, o texto diz, ele aqui perseverou em seguir ao Senhor. Muitas pessoas abrem mão, abdicam, prescindem das promessas que receberam exatamente porque não perseveram. Na primeira moita que balança, já sai correndo. Aí dá problema. Nós precisamos de perseverar até o fim. Lá em Hebreus capítulo 10 diz que devemos guardar com firmeza a confissão da nossa esperança, pois fiel é quem fez a promessa. Se a gente deve guardar com firmeza a confissão da esperança, é porque nós vamos sofrer oposição. Você concorda com isso? Porque senão seria só, guarde a confissão da esperança, seria fácil. Mas é guardar com firmeza, porque nós vamos ter algum tipo de oposição, algum tipo ali de enfrentamento para nos roubar essa esperança. E viver nesses dias é você ver que pessoas estão sem esperança, pessoas lindas, mas sem aquele brilho, sem aquele vício, sem aquela pulsão de vida. E isso é importante para que a gente medite, porque para conquistarmos as promessas, nós precisamos de ter a esperança. Outra coisa que Caleb nos ensina, que ele precisou de ter disposição. Ele citou aqui que quando ele recebeu a promessa, tinha 40, viveu mais 45 anos. E ele falou, o texto aí você vai ler todo, você vai ver que ele disse, olha, ainda tem disposição igualzinha que eu tinha lá atrás, quando eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85, estou aqui, velhinho filé, e se for o caso, eu vou brigar ainda para conquistar o que é meu, porque Deus me prometeu. Você tem essa disposição para lutar por aquilo que é seu, mas aquilo que Deus te deu, aquilo que você vai receber das mãos do próprio Deus? A palavra de Deus nos diz que a salvação, lá em Mateus 11:12, nos ensina que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, não é simplesmente uma graça que, cai no nosso colo e a gente está feliz da vida. Cuidado, nós precisamos de ter essa disposição e ainda precisamos ter disponibilidade sobre isso. Algo que nós também pensamos e que Caleb aqui nos ensina, esse homem tem o significado do seu nome de capaz, é que nós precisamos de ter a visão. Ele disse, agora que eu já tenho 85 anos, 45 se passaram desde a promessa, ele ainda vislumbrava alcançar aquilo que Deus tinha dado para ele. Tem pessoas que estão morrendo porque não têm visão, pessoas que não cumprem a promessa, não recebem as promessas porque não têm visão da promessa, não vê, não vislumbram, não esperam, não geram aquela expectativa de alcançar a promessa. Então, muitas vezes, nós vamos pensar que a visão não é questão de idade, né? O cumprimento da promessa depende exatamente dessa renovação dos sonhos. E a palavra em Joel, como uma profecia, veio que no fim dos tempos, nesse tempo que nós já estamos vivendo, eu acredito, haveria um derramamento do Espírito, e esse derramamento do Espírito daria aos velhos sonhos. Ou seja, velhos que sonham são vivos, são ativos, são proativos, são aqueles conquistadores. Roberto Marinho, que é o dono da Rede Globo, quem fundou a Rede Globo, ele fundou a Rede Globo já no seu estado de velhice. Ele já tinha mais de 60 anos quando ele fundou a Rede Globo. Interessante, não é? Quantas pessoas já estão pensando em parar com 65 anos, briga pela Previdência porque vai aposentar com 60 anos. A visão é que vai determinar a nossa conquista. E algo que a gente pensa aqui também nesse texto, para a gente concluir, é que a nossa promessa, ela será proporcional ao tamanho dos desafios que a gente vai ter pela nossa vida. As coisas muito fáceis, você sabe, né, e já deve ser prova disso, que a gente não dá valor, não é isso? Então, Deus, ele nos permite grandes desafios exatamente para que a gente dê valor às grandes promessas que ele tem para nós. Por exemplo, José precisou de um grande desafio que foi ser lançado ali num buraco, numa cova pelos seus irmãos, e ele precisou vencer esse obstáculo.
Por exemplo, Daniel precisou vencer um grande desafio que foi ser lançado numa fornalha, foi ser lançado ali numa arena de leões. Moisés precisou de um grande desafio, que era um mar vermelho para ser aberto. Tanta coisa que homens de Deus venceram em grandes desafios para tomarem posse da sua promessa. Então, eu quero perguntar para você, você quer ver cumpridas em sua vida as promessas que Deus fez para você? As promessas que Ele já preconizou na palavra? Então, note bem esses pontos aqui que nós aprendemos com Caleb. Se renove na lembrança, se renove na esperança, se renove na visão, se renove na disposição e se prepare para os grandes desafios. Tempos difíceis formam homens fortes. Tempos fáceis formam homens fracos. Então, pense nisso e hoje seja um conquistador, seja hoje uma conquistadora das promessas de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque nesta manhã podemos nos renovar na esperança, Deus, de que as promessas do Senhor, elas todas se cumprirão em nossas vidas. Pai, mas nós queremos fazer daquela que é a nossa parte, ó Deus, para que esse cumprimento ele se efetive cabalmente no tempo do Senhor e dentro, Deus, das nossas habilidades para os alcances. Sabemos que essa terra prometida aqui, ó Deus, não foi dada gratuitamente ao povo, mas foi dada por herança também. E nem por merecimento, mas por conquista, exatamente para que a terra não entrasse em desolação. E por isso que nesta manhã, ó Deus, nós queremos conquistar cada palmo da terra que o Senhor tem para nós. Queremos conquistar cada centímetro das bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que as bênçãos do Senhor estão à espera de que nós as reclamemos. Então hoje, como conquistadores, reclamamos essas bênçãos, ó Deus, do Senhor, das mãos do Senhor, e queremos viver esse dia cheio de glória, cheio de graça, ainda que com grandes desafios, ainda que com grandes oposições, porque aí vamos ter a certeza que grandes serão essas promessas e o cumprimento delas. Eu abençoo, Deus, a família que nos assiste agora. Abençoo o casamento daqueles que nos assistem agora. Abençoo os filhos dessas famílias, desses pais, dessas mães. Abençoo, Deus, o nosso país. Abençoo a nação brasileira. Ministro, Deus, o favor do Senhor sobre o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ali que foi inundada por aquela chuva, pessoas morreram, pessoas desabrigadas, que vem ali a tua boa mão. Abençoa o estado de Minas Gerais, abençoa aqui a nossa capital e a região metropolitana pela epidemia aí de dengue que se estabelece. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor haja com poder e com graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.